3, 2, 1. Pastor, eu até errei essa semana, mas eu não pequei, pastor, isso eu garanto. Foi a frase que eu ouvi de uma pequenina de 11 anos nesta Semana Santa. E você, sabe a diferença entre errar e pecar? Você já errou muito? Já pecou muito? Qual dos dois você jamais fez? Ou não comete nenhum dos dois? Você sabe a diferença entre errar e pecar? Será que são palavras sinônimas? Pois é, isto e um pouco mais você vai saber aqui comigo, neste canal, no programa Pensar para Existir. Vamos à nossa maravilhosa vinheta e em seguida nós voltamos. Muito bem, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao programa Pensar para Existir. Eu sou Jobson Gouveia e vou trazer para você o relato desta semana. Eu encontrei uma pequena de 11 anos e ela disse: pastor, não foi essa semana lá levar uma palavra para a gente? Eu digo: não, minha irmãzinha, essa Semana Santa eu fiquei em casa, diferente das outras que eu sempre saía, né? Até para sul, sudeste do Brasil, a gente vai levando um pouquinho da palavra de Deus para as pessoas nessa época. Mas esse ano eu fiquei em casa. Eu estava aqui com esse projeto de gravar vídeos e estava ajeitando o computador. Ele deu uma pane aqui, eu gastei muito dinheiro com ele e ainda assim nada. Parece que hoje agora ele resolveu entrar em camaradagem aí para comigo, tá bom? Mas eu quero trazer para você a grande diferença que há entre errar e pecar. Você sabe qual é a diferença? Ou você faz um balaio de gato, como a maioria das pessoas o fazem, sobretudo os cristãos. Há cristãos que não sabem a diferença entre errar e pecar. Antes de aprofundar, eu quero estabelecer aqui dois conceitos. Um horizontal e outro vertical. Como assim, pastor? Porque no conceito horizontal é a relação entre nós humanos, aqui, ó, na Terra, no plano da Terra. É horizontal. A outra relação é a vertical, é entre eu e Deus. Ó, vertical, subindo ao céu. É entre você e Deus. Sabendo essas duas definições, fica bem mais fácil nós entendermos. E aí, olha só, o erro é tudo aquilo que nós cometemos no plano horizontal, entre seres humanos. É um erro. Já o pecado, ele é mais diretamente associado às coisas de Deus. Quando você peca diretamente contra Deus, quebrando os seus mandamentos, aí se torna um pecado. Mas não é tão simples assim. Olha só, a pessoa que comete um pecado, ela erra? O que você acha? Sim ou não? E a pessoa que erra, comete um pecado? Olha só, nem todo mundo que erra peca, mas todo aquele que peca, erra. Curioso, né? Meu amigo. Olha, as coisas desse mundo são paradoxais. É necessário termos bastante atenção, sobretudo um assunto desses, que no meio religioso, quanta gente há que é de uma religião sem saber porquê, crê num Deus sem saber porquê, é de igreja A e de igreja B sem saber porquê. Isso que eu estou trazendo para vocês aqui é apenas um tema de muitos que tem que as pessoas não sabem. Deus gosta que nós tenhamos uma fé extremamente inteligente. Não é uma fé burra, não é uma fé irracional, é uma fé racional. Deus quer que
que nós sejamos seres pensantes. Deus tem prazer numa adoração inteligente, não numa adoração burra, idiota, sem saber por quê, para agradar a fulano, para agradar a ciclano. É assim que você faz? Você já se perguntou se Deus está aceitando essa sua adoração? Você já se perguntou o porquê desse seu vazio existencial? Você está fazendo a coisa errada. Permita-me dizer. É com muito amor que eu digo isso e com medo de machucar. Mas você está fazendo a coisa errada. Na melhor das hipóteses, você está equivocado. Então precisa conhecer, precisa melhorar. Um Deus sábio quer pessoas, filhos sábios, tá bom? Então olha só, errar e pecar. Quando eu prometo a você que vou gravar um programa sábado, 8 horas da manhã, chega o sábado, 8 horas da manhã, você que gosta, vai esperar, não estou lá. Quebrei o trato. Foi um erro. Não foi um pecado, foi um erro, ok? Agora imagine, eu e você ainda, uma relação horizontal. Você está passeando com sua moto, deixa ela lá e sai para comprar uma coisa. Eu vou lá, dou na chave e ó, carrego a sua moto, né? Um furto, como a gente diz, eu roubei a sua moto. Eu errei ou pequei? Os dois. Errei com você e pequei para com Deus, porque o mandamento de Deus diz não roubar. Eu roubei, certo? Errei com você, porque em roubando a sua moto, cometi um erro contra você também. Percebeu a diferença? Então, na esfera humana, eu cometo erros. Na esfera divina, eu cometo pecados. Ficou bem claro aqui? Agora, dentro da esfera divina, existem dois tipos de pecados que a Bíblia fala que são pecados para a morte, para a condenação. O apóstolo João fala de um pecado para a morte, que é o pecado do rebelde. É o pecado daquele homem, daquela mulher que sabe o que tem que fazer, mas ainda assim não fazem corretamente. Por exemplo, Deus diz a eles, olha, não roubem, não matem. Eles sabem. Às vezes eles até já foram presos, às vezes até já perderam pessoas da família por causa disso, mas eles continuam deliberadamente na prática desse pecado. Esse é um pecado de natureza muito pior do que os outros, porque há pecados que você, em se arrependendo, são perdoados, mas há pecados em que nos quais você não se arrepende e aí vai gerar a morte eterna. Não haverá salvação para você. E por fim, o outro pecado, lá em Mateus capítulo 12, é chamado de o pecado da blasfêmia contra o Espírito de Deus. Entendeu? Que é quando você vê uma manifestação de Deus, é quando Deus está operando através de uma pessoa, de uma palavra, de uma cura, de alguma coisa nesse tipo que é de Deus, e aí chega uma pessoa e começa a blasfemar, e começa a falar contra, e aí, por fim, aquela pessoa diz, isso aí não é de Deus, isso aí é de Satanás. Esse é o pecado da blasfêmia contra o Espírito de Deus. É atribuir a Satanás uma obra, uma coisa que é de Deus. Então, meu amigo, está aqui diante de você a definição mais clara que eu pude encontrar sobre o que é erro e pecado. Espero que você não erre, mas que se for para errar e pecar, é melhor errar. Porque o pecado é uma afronta diretamente contra Deus, que é a nossa fonte de salvação. Espero que a gente possa se arrepender diariamente dos nossos erros e dos nossos pecados. Porque em se arrependendo dos nossos erros, nós melhoramos como humanos. E em se arrependendo dos nossos pecados, nós nos tornamos filhos de Deus. Até lá, nós somos apenas criaturas de Deus, mas quando nos arrependemos,
nos convertemos e deixamos que Deus governe a nossa vida, automaticamente nós somos enxertados na videira chamada Jesus. Você quer ser enxertado na videira chamada Jesus? Você quer fazer parte dos filhos do povo de Deus? Que assim seja e que os anjos e o Espírito de Deus cele essa decisão em sua vida. Até o nosso próximo programa aqui no canal Pensar para Existir. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.